aí, como vocês estão? Que saudade que eu tô de vocês. Gente, segue aí uma aulinha para vocês de massa atômica e massa molecular. Os exercícios estão lá na apostila de vocês. Vou deixar lá no final da aula quais são os exercícios que vocês têm que fazer, tudo bem? Então fiquem claro para vocês. A gente se vê quando essa quarentena acabar. Um abraço todo forte em vocês e segue a aula. Pessoas, e aí, voltamos. Como eu comentei, a aulinha de hoje, massa atômica e massa molecular. Ronaldo, como que isso funciona, para que isso serve? Vamos fazer só um pequeno contraste e tentar entender a ideia de atômico e molecular. Atômico é quando eu falo do átomo, certo? Molecular eu falo de molécula. O que é uma molécula, Ronaldo? É uma menina bem sapécula? Brincadeiras à parte, quando eu falo de molécula, eu estou falando de um conjunto de átomos. Então, aqui eu estou falando de um conjunto de átomos. Quando eu tenho átomos juntos, eu tenho uma molécula. O átomo ele é o átomo sozinho da teoria atômica que vocês discutem com a nossa queridíssima professora Celiane. Agora vamos lá. Qual que é a ideia de massa atômica? Acontece que vocês aprenderam lá, quando vocês discutiram as teorias atômicas, uma coisa chamada isótopos. O que são os isótopos? São átomos que apresentam mesmo número atômico, mas diferente número de massa. E aí, o que acontece? Quando nós estamos, por exemplo, consumindo sódio, o sódio que é aquele metal que faz parte do grupo 1A da tabela periódica e também faz parte da nossa alimentação, contribuindo para processos metabólicos. O sódio, por exemplo, ele apresenta os seguintes grupos de isótopos: sódio 22, sódio 23 e sódio 24. Detalhe, todos eles têm o mesmo número atômico, porque são isótopos. Ronaldo, e tem como a gente diferenciar cada um deles? Não, são todos sódio. Quando eu tenho o mesmo número atômico, eu tenho a mesma reatividade. Aí você fala, porra, Ronaldo, me rebentou. Como é que eu vou descobrir quais são os elementos ou as substâncias que eu tenho que fazer? Como é que eu vou determinar quais são ou que são as substâncias que eu tenho que estudar? Como é que eu vou saber qual sódio eu estou absorvendo? Cara, não tem como. É impossível você saber qual sódio você está absorvendo. Uma coisa que a gente consegue determinar pelos novos padrões de pesquisa que nós temos, é uma coisa mais ou menos assim. Existe 1% de sódio 22, existe mais ou menos 90% de sódio 23 e existe 9% de sódio 24, totalizando 100%. É importante se lembrar que vai se totalizar sempre 100%. Ronaldo, e agora como é que eu faço para absorver esse sódio? Cara, você vai dar uma ideia usando a média ponderada. Você vai fazer uma média ponderada disso daqui. Ronaldo, média ponderada? Não faz sentido nenhum, cara. Como é que eu vou saber qual que... Cara, usa a simplificação. É uma média ponderada. Só que aqui eu vou simplificar para a gente. A massa atômica vai ser o somatório do número de massa multiplicado pela porcentagem dividido por 100. Então, eu só tenho que pegar o número de massa que aparece aqui, em cada um deles, a porcentagem, somar e dividir por 100. E aí eu chego à massa atômica. Então, vamos fazer isso? A massa atômica do sódio pode ser, não, será igual a quanto? Vamos lá. Vai ser 22 vezes. Qual que é a porcentagem do 22? 1 vezes 1, mais 23 vezes 90, mais 24 vezes 9. Isso que tudo dividido por 100. 22 vezes 1, 22. Mais 23 vezes 90. 23 vezes 90 dá 2070. Mais 24
vezes 9. 24 vezes 9, 240 menos 24, dá 216. Dividido isso aqui por 100. Isso aqui é a mesma coisa que 216 mais 2070 mais 22. Isso aqui dá 2308 dividido por 100. Ou seja, a massa atômica do sódio é igual a 23,08 unidades de massa atômica. Ronaldo, tem que colocar isso aqui no final? Sim, você tem que colocar isso no final. Ronaldo, é por isso que quando eu olho na tabela periódica, os números, todas as massas são fracionadas? Sim. Alguns elementos aparecem com a massa entre parênteses. Por exemplo, se você olhar algumas vezes, pode aparecer assim, ó, por exemplo, urânio não é o caso, mas vamos usar o urânio como exemplo. Aparece assim, ó, 23892, lá na tabela periódica. Quer dizer que ele não tem isótopos, mas alguns outros elementos, vamos mudar o exemplo aqui do cloro, ele aparece assim, ó, 35,517. Quer dizer que essa aqui é a média ponderada da massa deles. E é por isso que quando eu vou fazer o cálculo da massa molecular, que eu vou chegar já já nela, eu tenho que fazer a ideia, eu tenho que ter bem claro para mim, a ideia de arredondamento. Ronaldo, como é que eu faço arredondamento? Como é que eu arredondo um número na tabela periódica? Você tem três formas. Primeiro, olhar abaixo de 5, aí você vai arredondar para menos. Olhar acima de 5, que você vai arredondar para mais. Olhar igual a 5. Vamos dar alguns exemplos aqui, ó. Vamos colocar aqui esses exemplos, tá bom? Vamos colocar 35,47. Vamos colocar 23,08, como foi o nosso número aqui, ó. Vamos colocar 65,52. Vamos colocar, tem mais um aí, 31,82. Como ficaria o arredondamento, Ronaldo? Simprão, ó. Simprão. Eu tenho que analisar as duas casas. Olha aqui, ó, o 7. O 7 vai arredondar isso aqui para cima. Então, vai arredondar para cima vai virar 35,5. Como é 35,5? Ele mantém. 23,8. Esse aqui vai arredondar para cima, vai virar 1. Só que 1 arredonda para baixo. Então, fica somente 23. Tudo bem? 65,52. O 2 vai arredondar, só que aqui é um 5. Então, eu mantenho 5. 65,5. 31,82. Ó, esse aqui eu deixo quieto. Só que aqui, ó, 8. Esse 8 vai arredondar para cima, que vai arredondar esse cara para cima, vai virar um 32. Certo? Lembrando de um detalhe, tá vendo aqui? Nem sempre os números serão fracionados. Você tem que lembrar que o número maior sempre vai ser o número atômico, o A, que eu coloquei aqui, e o número menor pode ser o Z. Esses números podem estar trocados, tá? Não são obrigatoriamente essas posições. Continuando a nossa aula, eu tenho que falar de massa molecular, porque a proposta de hoje é falar de massa atômica e falar de massa molecular. O que é a massa molecular? Lembra que eu falei que molécula é o conjunto de átomos? Então, a massa molecular nada menos é do que a soma das massas atômicas. Você vai somar a massa atômica. Como é que você faz isso, Ronaldo? Utilizando o padrão. Por exemplo, você vai conferir a tabela periódica, aí você coloca assim, ó, o CaCO3, nosso exemplo. Certo? Prestem atenção nas quantidades. Eu tenho um cálcio, eu tenho um carbono e 3 oxigênios. E aí você vai conferir a tabela periódica. Confira aí na sua casa a tabela periódica, pode pausar o vídeo aqui e faz comigo junto comigo, tá?
O cálcio é um elemento que na tabela periódica pesa 40. O carbono na tabela periódica ele pesa 12. E o oxigênio na tabela periódica pesa 16. Então você vai multiplicar essas quantidades de forma a dar o valor que você quer. Então, 1 vezes 40, 40. 1 vezes 12, 12. 3 vezes 16, 48. Depois você soma. 40 mais 12, 52. Mais 48, 100 unidades de massa molecular. Ronaldo, me faz outro exemplo? Mas é claro, jovem padawan. Vamos lá, ó. C6H12O6. Para parecer difícil. Muito carbono, muita coisa, ó. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é separar as quantidades. Então, eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Pausa o vídeo agora. Pausou? Estou esperando você pausar o vídeo. Tá, você pausou o vídeo, você confirma a tabela periódica. Confere a massa de cada um deles. O carbono pesa isso, pesa 12. O hidrogênio pesa quanto? Isso, pesa 1. E o oxigênio pesa quanto? Isso, pesa 16. Então, 6 vezes 12, vou colocar aqui já bonitinho. 6 vezes 12, 72. 12 vezes 1, 12. 6 vezes 16, 96. Soma 2 mais 2. 4 com 6, 10 vai 1. 8 mais 9 mais 10, 18. 18 unidades de massa molecular. Beleza? Antes que eu me esqueça, meus queridos, não vamos esquecer atividade para casa. Coloca aí, ó. Para casa, vocês não estão saindo de casa mesmo, né? Para casinha. Fazer essa semana. Página 187 das questões 8 a 17. Beleza? Lá na apostila de vocês. Um beijo. Boa Páscoa. Até daqui a pouco. Saudades de vocês. Tchau, tchau.